Falando sobre eleições, tem uma reportagem hoje aqui, Josias, falando sobre os custos daquelas operações da Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições. Você lembra que a gente estava ao vivo, inclusive, falando sobre isso? E Alexandre de Moraes mandou suspender imediatamente as operações da Polícia Federal. Olha só essa notícia, Josias. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, gastou 1.300.000 com aquela blitz em vans e ônibus que acabaram por atrasar a chegada dos eleitores de votação no segundo turno das eleições. Esse valor representa a soma total dos pagamentos feitos com efetivo e diárias de agentes. Os dados foram obtidos pelo UOL por meio da Lei de Acesso à Informação. A sede da Polícia Rodoviária Federal, que gastou com a ação, foi a de Minas, a que mais gastou. Seguida pela Bahia, que pagou R$ 93.600. E foi justamente para a Bahia que o ministro da Justiça, Anderson Torres, viajou dias antes da eleição. Essa história voltou ao radar da Polícia Federal, que está investigando o elo e a influência de Anderson Torres na questão eleitoral. E aí, Josias, o que significa aí esse gasto desses bloqueios que foram irregulares, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, significa que alguém deveria pagar por isso, né, Fabiola? E há novidades nesse caso, e as novidades são constrangedoras, envolvem o ex-ministro Anderson Torres. Descobriu-se que uma auxiliar do então ministro da Justiça, que o acompanhou, inclusive, depois que ele deixou o cargo e virou secretário de Segurança do Distrito Federal, levou essa auxiliar junto. Essa auxiliar do ministro manuseou um documento de inteligência que fez um mapeamento do desempenho do Lula na região Nordeste no primeiro turno. E foi a partir desse mapeamento que se construiu a operação da Polícia Rodoviária Federal para bloquear ônibus que transportavam eleitores no dia da eleição. Então, veja a gravidade desse fato, né? Houve um planejamento prévio, aquilo que foi apresentado como uma operação casual da Polícia Rodoviária Federal para verificar se os veículos estavam em dia, trafegando conforme determina a legislação de trânsito, se os pneus não estavam carecas, aquilo tudo era uma conversa fiada que escondia uma trama construída previamente, com base no mapa eleitoral da votação do Lula, e você estava tentando travar a chegada dos eleitores, que presumivelmente votariam mais no Lula do que em Bolsonaro, travar a chegada desses eleitores às urnas. Isso é de uma gravidade, Fabiola, inominável. Então, complicou-se muito a situação do ex-ministro Anderson Torres. Evidentemente, esses fatos serão levados também às ações, serão incorporadas às ações que tramitam contra o Bolsonaro na Justiça Eleitoral e, evidentemente, terão reflexos também nos procedimentos criminais que estão correndo aos cuidados do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Complicou-se muito a situação do ex-ministro Anderson Torres, Fabiola. Então, em relação a esse gasto que foi realizado, uma boa ideia seria incluir uma ação um pedido de ressarcimento da despesa, porque essa despesa foi parte de um crime, Fabiola, um crime bem planejado e agora muito exposto. Todos os detalhes do crime estão na vitrine, agora resta punir os responsáveis. Forte isso, hein, Josias? Crime eleitoral, né? E gravíssimo, né? Nossa, eu lembro desse dia, muito tenso, inclusive.